O Grêmio voltou aos trabalhos e com a presença de Renato, mas uma ausência foi sentida. Martin Braithwaite aparece nos jornais espanhóis com uma atitude que chama a atenção, enquanto um ídolo colorado critica a postura de Renato e dá a sua opinião sobre o próximo movimento que o treinador precisa fazer. As últimas horas do tricolor, inclusive com uma revelação feita por um médico sobre Kahneman, a gente fala depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. É o Diário do Grêmio KTO, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Tô dando uma espiada aqui, tem Atlético Mineiro e Flamengo, pelo menos isso, para dar uma movimentada no Campeonato Brasileiro antes do start de fato da data FIFA nesta quarta-feira, 8 horas da noite. Vai lá dar uma olhadinha nas odds. Cara, esse jogo promete bastante. É um encontro que, convenhamos, né, já deixou marcas agora no final de semana na Copa do Brasil e vai movimentar esse meio de semana de futebol. O jogo ele acontece no Rio de Janeiro, só para quem não sabe, e a vitória do Flamengo, tô espiando aqui, tá pagando 1,85. Clima de revanchismo, né? Clima de revanchismo para o Atlético Mineiro. Quero falar com você sobre as últimas horas e a gente começa falando sobre a reapresentação lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio voltou às atividades, de olho no Juventude, jogo marcado para o dia 20, exatamente daqui uma semana. O Renato ele tem muitos problemas para resolver, existem questões de logística também, né, da volta dos jogadores selecionáveis para Porto Alegre, quem sabe para reforçarem para o jogo contra o Ju, mas até lá o Renato ele precisa acalmar o ambiente, focar no duelo. O Juventude tem dado entrevistas lá em Caxias dizendo que para eles o jogo é final de Liga dos Campeões, então, né, vai ter um climaço nesse duelo lá na arena. Importante dizermos que Renato, que eu citei aqui, estava na reapresentação. Isso é notícia. O Renato normalmente tira um diazinho a mais de folga. Dessa vez tem até fotos do Renato sentado no banco de reservas ao lado do Antônio Brum, vice de futebol, para mostrar que o treinador, mesmo em um dia de retomada de treinamentos, em um dia de atividades físicas, estava presente com os demais atletas como combinado antes da folga da data FIFA. Um jogador não foi visto, tá? Na verdade, mais de um. Por exemplo, o Pavão não foi visto no gramado, mas o Pavão é um cara que a gente sabe que tem uma questão física, né? O ambiente não tá legal pro Pavão, mas fisicamente ele tem apresentado algumas dificuldades. Mas o outro jogador que não foi visto, e esse é um desfalque bem importante, é Martin Braithwaite. O Braithwaite não aparece nas fotos do treinamento e a informação não confirmada pela assessoria de imprensa do Grêmio até o momento dá conta de que ele ainda não havia regressado da Espanha na segunda e na terça. A segunda era folga, mas terça era reapresentação. Ele recebeu esta autorização, pelo menos é a informação extraoficial, é aguardado no CT na quarta. Tem uma outra informação rolando, né, que é do Mundo Deportivo, tá? Um periódico espanhol, que dá conta do interesse do Braithwaite em comprar o Espanhol, que era o clube que ele defendia até então. Ele foi para a Espanha para receber o prêmio de artilheiro da segunda divisão do Campeonato Espanhol, quando defendia ainda o Espanhol, e agora ele estaria negociando a compra do Espanhol. É uma notícia antiga que reaqueceu com a ida do Braithwaite para o prêmio, né, de artilheiro da temporada da segunda divisão. Vamos ver se isso vai proceder ou não. A gente sabe que o Braithwaite ele é multimilionário, né? Um cara que tem muito dinheiro e ele tem interesse na compra de um clube. Talvez compre o seu antigo clube lá na Espanha, né? Depois de uma temporada histórica que ele fez, foram 22 gols marcados, ajudou demais a equipe do Espanhol. Vamos ver, o Braithwaite tem dinheiro, ele tá fazendo aí os investimentos dele. Virando a página, deixa eu falar sobre o departamento médico, porque uma informação foi divulgada hoje pelo Pedro Ernesto Bernardin lá no Sala de Redação. O Pedro conversou através de mensagens com um dos médicos que participaram da cirurgia do Walter Kahneman, tá? O nome do médico eu vou deixar de lado neste momento, porque é a fonte do Pedro, acho até que ele revelou, mas por hora eu vou deixar de ladinho, porque o que interessa realmente é que foram 2 cirurgias realizadas. Eu falei 2 cirurgias realizadas. Nós sabíamos de uma necessidade de operação no quadril, divulgada pelo Grêmio,
Mas, de acordo com o Pedro, nesse contato que ele teve com um dos médicos, o procedimento foi realizado na altura ali do quadril, onde o Kahneman relatava esse desgaste, essas dores, mas também no tornozelo. Um procedimento no tornozelo por conta de uma síndrome do impacto anterior no tornozelo. É algo que, de acordo com os médicos, não tem relação direta com o problema de quadril. Lembrando que o Kahneman, em 2021, final de 2021, início de 2022, ele passou por uma cirurgia em um dos lados do quadril, agora está passando no outro lado do quadril. E também aproveita para passar por uma cirurgia no tornozelo. É um jogador que fisicamente está cheio de problemas, né, para se recuperar. Vai começar a temporada 2025 no departamento médico, que acaba sendo um desfalque grave para o Grêmio, que vai ter que buscar os zagueiros, vai ter que contratar. O Grêmio não deve ficar com o Rodrigo Caio, o Jeromel está se aposentando, automaticamente o Kahneman também só vai voltar lá daqui 5 meses. A ideia é que ele volte em meados de abril, início de maio, então é muito tempo para você ficar com a quantidade de zagueiros que o Grêmio terá à disposição nesse imaginário que traçamos aqui após as liberações. Ficaria basicamente com o Nathan Felipe, o Gustavo Martins, se não aparecer nenhuma proposta. Ficaria também com o Gemerson e com o Rodrigo Eli. São poucos zagueiros. O Grêmio vai contratar pelo menos uns 2 para fechar esse sistema defensivo, sem dúvida nenhuma. Para fechar o nosso Diário do Grêmio, eu quero falar sobre a entrevista que Rafael Sobis deu à Rádio Gaúcha. Nas últimas horas, o Sobis falou sobre futebol lá na Rádio Gaúcha e comentou sobre a situação do Grêmio. O Sobis tem falado muito sobre o Grêmio, porque agora ele tem um programa aqui no YouTube, onde ele, ao lado da Mauri, entrevistam personagens, falam sobre o mundo da bola, sobre futebol gaúcho. Mauri Dornelles, nossa parceira, um grande beijo pra Mauri. E de acordo com o Sobis, nessa entrevista que ele deu lá na Gaúcha, o Renato, ele tem errado. Foi uma crítica ali que o Sobis faz ao Renato, uma crítica que nós fazemos, mas o Sobis é ex-jogador, já foi treinado pelo Renato, eles já trabalharam juntos, e o Sobis fala que as folgas do Renato, nesses momentos de turbulência, folgas que foram dadas recentemente, não contribuem para o bom ambiente. E que talvez até, na opinião dele, os jogadores tinham que chegar no Renato e dizer: Renato, não é o momento da gente folgar. Segundo o Sobis, isso já aconteceu na sua carreira e que faz bem para o ambiente. Ter um ambiente saudável é melhor do que aproveitar alguns dias a mais de descanso. É a visão de um ex-jogador ídolo do Internacional. Repito, Sobis é ídolo do Inter, mas hoje ele analisa o futebol de maneira geral. E ele mesmo tem comentado a respeito, né, dessa necessidade de separar as coisas. Sobis que fez muitos elogios ao Renato, disse que é um cara de caráter, um bom treinador, mas fez essa crítica a respeito da forma como ele tem gerido esse momento de turbulência do tricolor. Importante dizermos que, na opinião do Sobis, o Renato tem que ir embora, será bom para o Grêmio, segundo ele, e será bom para o Renato. Você concorda com o Rafael Sobis? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.